penúltimo dia de devocional e meu coração já tá apertado, porque a gente já tá meio que praticamente encerrando essa jornada. Mas bora pro vídeo de hoje. No vídeo de hoje nós vamos ver o milagre em que Jesus, ele cura um cego de nascença. Provavelmente nessa passagem era o último dia da festa dos tabernáculos, em que os discípulos estavam lá em Jerusalém juntamente com Jesus. E naquela cidade existia um tanque chamado Tanque de Siloé, que significava o enviado. Justamente, eu até botei para vocês aí, por conta dessas águas que vinham de fora da cidade para dentro da cidade. E também era um tanque que continha água sagrada, segundo a crença deles, para esse tipo de festa, para vários tipos de rituais. Jesus vai lá, confecciona um lodo com as mãos, passa nos olhos daquele homem, aquele homem vai se lavar naquele tanque e ele volta vendo. Naquela época, gente, um cego podia viver de esmola pro resto da vida, porque as pessoas imputavam aquilo como um pecado, não só dele, mas também podia ser dos pais. E daí que levaram esse homem já curado, enxergando, para os fariseus, né, os mestres da lei da época, e eles começaram a interrogar aquele homem de todas as formas, sem acreditar que ele tinha sido curado. E, poxa, como assim? Se você foi curado no sábado? Os fariseus, falando para aquele homem. Será que esse profeta que você diz ser enviado de Deus, ele não sabia, segundo a lei de Moisés, que não pode se curar no sábado? E, resumidamente, existe uma luta muito clara nesse versículo sobre religiosidade e espiritualidade. Eu não sei você, mas se alguém dissesse assim, Brenda, você vai perder um sentido, ou seu olfato, ou seu paladar, ou seu tato, ou sua visão, qual que você escolhe perder? Eu com certeza não escolheria a minha visão. Porque, gente, a visão é aquilo que a forma como a gente vê, meu Deus do céu, imaginar tudo escuro sem você ver nada. Então eu creio que não só como eu, a visão para você é muito importante. Você nunca ia querer perder a sua visão. Mas pior do que a cegueira física é a cegueira espiritual, gente. Olha o que é que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, do 3 ao 6. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Nós mesmos somos servos por amor de Jesus, porque Deus, que disse das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Estar na escuridão, gente, estar sem essa iluminação que 2 Coríntios falou para você, é se encontrar num estado de ignorância, tá? Ignorância em que sentido? Que você não tem conhecimento da revelação de Jesus. Todo homem natural, ele se encontra, nossa natureza é pecaminosa. Davi fala lá em Salmos que em pecado me concebeu minha mãe. E em pecado eu fui gerado. Então, nós seres humanos nascemos na situação de pecadores. A nossa natureza é estarmos cegos e em trevas em relação a todo entendimento da palavra de Deus. Romanos 3:11 fala, não há ninguém que busque, não há ninguém que entenda. E depois segue lá mais pra frente dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. João 3:3 fala, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, junta tudo isso, gente. Você não tem, como no seu estado natural, entender as verdades a respeito da palavra de Deus. E se a gente fizer um paralelo, Satanás, esse mesmo, o demônio capiroto, esse mesmo que muitas pessoas acham que não existem, mas ele é o pai da cegueira espiritual. Quando a gente volta lá para Gênesis, quando a mulher, ela foi tentada por Satanás, né, em forma de serpente, né, de uma serpente, para experimentar daquele fruto, ele disse assim, olha, nas minhas palavras, come desse fruto. É verdade que Deus te disse, Eva, que se você comesse desse fruto, você certamente morreria? Não, não, não. Você não vai morrer. Aí Satanás tira o entendimento espiritual de Eva, porque morte, segundo a Bíblia, é separação, né? Separação entre Deus e o homem. Então, quando Deus disse assim para Eva e Adão, olha, se vocês comerem desse fruto, certamente vocês vão morrer.
Deus estava dizendo que eles iriam se separar, que eles iriam pecar e por isso haveria morte espiritual. Só que aí a serpente Satanás fala: Deus disse para você que se você comesse desse fruto você certamente morreria. Que mentira! Mentira! Conversa! Você não vai morrer não, meu amor. Não se preocupe que eu vou abrir os seus olhos. Quando você comer, os seus olhos vão ser abertos e você vai poder ver como Jesus vê, como Deus vê. Gente, olha para isso. Ou seja, Satanás estava prometendo para Adão e Eva. Satanás estava dizendo que os olhos dele seriam abertos, quando na verdade os olhos dele seriam vendados, vendados, vendados. Porque eles morreriam espiritualmente, eles pecariam. E com isso o pecado os afastaria de Deus. E por isso, gente, que a mente do homem, ela precisa ser tomada por Deus. Uma vez que nós nascemos de novo, a gente passa a ser morado do Espírito Santo e aquele Espírito vivifica o nosso espírito que outrora estava morto. E com isso a nossa mente, Romanos 12, ela vai sendo renovada. De glória em glória, vamos nos tornando imitadores de Cristo. E de glória em glória, vamos buscando a esse Deus, para que Ele possa revelar a nós, através do nosso espírito, não da nossa mente natural ou do nosso entendimento natural, revelando a nós as verdades a respeito dele mesmo. Então, gente, eu tenho uma confissão para fazer. Eu, durante muito tempo, eu fui religiosa. A minha aparência era de amor, tá? Mas dentro de mim era muito julgamento, entendeu? Era, sabe, julgando o irmão que tava fazendo isso, a irmã que fazia aquilo, que, porque inconscientemente, porque não fazia como eu fazia, ela tava errada, tava pecando. E como isso afetou o meu próprio relacionamento com o próprio Deus. E Jesus foi uma pessoa que combateu o ministério dele inteiro. Ele combateu a religiosidade. Os fariseus não estavam vendo os milagres, o milagre que Jesus tinha feito na vida daquele homem. Um homem cego de nascença, meu Deus, a vida inteira cego, começou a enxergar. Os fariseus simplesmente olharam, não, ele fez isso no sábado e por isso está errado. A verdade é que a Bíblia mostra que os mestres da lei, por tanto conhecer as escrituras e conhecer no natural, eles se tornaram pessoas religiosas e cegas espirituais, porque eles não puderam enxergar e compreender quem de fato estava fazendo aqueles milagres. Eles não conseguiram crer em Jesus, o Filho de Deus que veio para essa terra. Eles não creram nisso. Então eu quero te convidar a se desconstruir de todos os padrões que um dia o mundo, a sociedade e a família colocaram sobre você. E quero te convidar a ir para a palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais eficiente do que uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus é a própria voz de Deus emanando da Bíblia para você. Então, se você quer saber algo sobre alguma religião, se você quer saber algo sobre alguém, vai para as Escrituras. O que eu te aconselho é, começa a orar, tá? Fala com Deus. Talvez você não tenha esse hábito de orar, mas fala com Deus de Senhor, me ajuda a entender aquilo que o Senhor quer para mim. Me guia nessa busca sobre quem você é, Deus. Sobre quem eu preciso ser, sobre qual igreja eu preciso estar, em qual igreja eu preciso estar. Eu quero que o Senhor me guie. Espírito Santo, traz sobre mim a revelação daquilo que o Senhor quer para mim. Porque eu cansei de ouvir falar do Senhor através de outras pessoas. Eu quero ouvir falar daquilo que eu mesma estou lendo e comendo das Escrituras. Então, eu quero te convidar a isso. Não é uma tarefa fácil, mas talvez você seja uma pessoa que esteja firme no seu propósito com Deus, de que você sabe seu lugar é esse, mas alguma coisa das Escrituras ainda fica duvidosa para você na sua cabeça. Então, eu quero convidar você a voltar para isso aqui e se alimentar diretamente da fonte. Então é isso, gente. Eu oro e peço a Deus para que Ele traga sobre você o verdadeiro entendimento de quem Ele é. Porque talvez você esteja numa busca particular
vivendo crises existenciais particulares, até sem saber quem você é. E quando a gente entra nessa trajetória de descobrir quem Deus é, a gente se descobre. Então, que Deus abençoe sua vida e até amanhã.